Ao escutar mais um relato de mais uma vítima, venho a constatar e a chegar à conclusão de que durante todos estes anos foram encobertos os crimes que este encarregado de música da Igreja do Bom Jardim cometeu nessa mesma igreja, e que foi encoberto por estes líderes, estes responsáveis, estes irmãos de ministério. Eu não sei como é que eles dormiam descansados, como é que eles tinham a vontade de estar em cima de um púlpito e expor a santa palavra revelada pelo Espírito Santo, sabendo que estavam a ser cometidos crimes de abusos sexuais na Igreja do Bom Jardim, e alguns desses responsáveis, ou com responsabilidade na obra de Deus, tinham a vontade e a paz, a serenidade para expor a palavra. Não consigo compreender, nem consigo aceitar. E até vos digo, me enoja esse tipo de atitude, esse tipo de homens que se cala com medo de desagradar os principais, os chefões da instituição Congregação Cristã em Portugal. Se deixaram corromper, se deixaram comprar por um simples ministério que não leva a lado nenhum. Antes, pelo contrário, denigre a imagem desses mesmos homens. E como podem imaginar, a tensão que havia nas vésperas de ser, portanto, de expor o meu testemunho em tribunal, tanto eu como as vítimas, mesmo até as testemunhas abonatórias que este encarregado teve, até por parte de irmãos com o ministério, que foram, portanto, ser a favor a dar o bom testemunho deste encarregado, que é incompreensível. Tenho-vos a dizer que uma das testemunhas, após o seu depoimento, quando a estar num culto de jovens e menores, essa mesma vítima estava nesse culto de jovens e menores. Quem estava de organista nesse culto de jovens e menores era a filha do encarregado abusador, que é casada e mãe, mas estava lá porque não havia organistas para tocar. E então, a filha do encarregado abusador, numa das orações, na primeira oração que se faz em conjunto com todos, ela mesmo se dirigiu a essa testemunha, a uma das testemunhas dos crimes, a uma das vítimas, foi falar-lhe ao ouvido. O que lhe foi falar foi tão agradável, que essa vítima se levantou do seu lugar e foi para as casas de banho chorar. E mais uma vez o Ministério permitiu que a família do encarregado abusador tivesse a ousadia e a permissão de abordar as vítimas e de as afrontar, humilhar e denegrir a sua imagem. Leva muito a pensar o que é que o Ministério da Congregação Cristã em Portugal, naquela época e até mesmo nesta altura, continuam a ter medo desta família tão poderosa em, se calhar, conhecimento de algo que possa abalar, se calhar, certos e determinados ministérios da Congregação Cristã em Portugal. Isto leva a pensar e a suspeitar de muita coisa. Mesmo assim, com tudo isto, esta família do encarregado abusador continuava a afrontar mesmo até a Irmandade que estava na igreja e que não compreendia a atitude tão prepotente, arrogante e cheia da sua razão perante a Igreja do Bom Jardim.
Portanto, esta era a atitude que a família do encarregado abusador tinha. E essas pessoas que não aceitavam, não concordavam, foram alvo de perseguição por parte dessa família. Houve familiares que tiveram a ousadia de sem qualquer problema, fazerem questão de incomodar quem estava lá, quem era do Bom Jardim, desde a nascença, quem era do Bom Jardim. E uma dessas pessoas foi a irmã Sílvia Marques, que após várias ocasiões em que essa família, principalmente a cunhada do encarregado abusador, provocava essa irmã, provocava outras irmãs também. Mas esta irmã Sílvia ficou incomodada e achou que já era demais o que estava a acontecer e que os servos nada faziam. Então pediu um conselho de anciães. Perguntou se iria haver ata sobre essa reunião. Confirmaram que iria haver ata, caso essa reunião se realizasse. O próprio ancião responsável máximo da congregação cristã, confirmou de que iria haver ata. O diácono da igreja de Bom Jardim confirmou de que ia haver ata nessa reunião, caso ela se realizasse. Quiseram saber qual era o assunto que a irmã Sílvia iria levar nessa reunião. A irmã Sílvia simplesmente disse que na altura iriam saber. E assim foi feita essa reunião. Foi após uma reunião geral do ministério, que é feito à segunda-feira, uma vez, como todo o ministério, uma vez por mês, e que é feito na congregação da Igreja do Bom Jardim. Após essa reunião, então, esse mesmo ancião, o líder máximo, convocou a reunião com vários anciães. Essa irmã pensava que seria só com os mais velhos, que seriam uns 12 ou 13 anciães que estariam nessa reunião. Mas não, estiveram cerca de 50 irmãos anciães nessa reunião e estava também o diácono da Igreja do Bom Jardim, porque a irmã Sílvia assim pediu que estivesse para assistir a tudo isso. Essa reunião foi aberta em nome do Senhor Jesus, foi feita uma oração. A irmã Sílvia esteve de véu. A irmã Sílvia expôs a razão porque pediu aquela reunião, visto que estava a ser enxovalhada na própria igreja, na própria casa onde ela costumava estar para ouvir, para cultuar a Deus e para ouvir a palavra de Deus. E que havia essas pessoas da parte da família do encarregado abusador que estavam a incomodar e que estavam a ser impróprias nas suas atitudes, na sua forma de estar na igreja, no templo. Quando não é para espanto desta irmã Sílvia Marques, pertencia à Igreja de Bom Jardim, ficou de veras espantada quando teve conhecimento que a maior parte daqueles homens anciãos que estavam naquela igreja desconheciam por que razão é que este encarregado abusador ficou sem ministério. Havia uns rumores de qualquer coisa, mas ninguém da parte dos anciãos mais velhos, responsáveis máximos, teve a coragem de alertar os anciãos e todo o ministério de que aquele encarregado abusador tinha sido retirado do seu ministério e quais foram as razões. Até mesmo para alertar todo o ministério, caso esse encarregado voltasse a querer congregar e a querer exercer o seu ministério, para estarem de alerta e não o permitirem. Pois é, vejam só, quase 50 homens anciãos e poucos eram os que tinham conhecimento deste caso. Ou será que estes anciãos estariam a mentir? Qual das duas categorias estariam a mentir? Pois é. A irmã Sílvia expôs tudo o que tinha a expor. Inclusive falou que a família sabia do problema que aquele encarregado tinha e que nunca fez nada e que sempre permitiu que
o encarregado estivesse a dar aulas sozinho com as suas alunas, individualmente. Há um ancião, que é o ancião de São Roque, um dos anciãos de São Roque, que tem vários conhecimentos na comunicação social. Esse ancião deu os parabéns à irmã Sílvia, disse que foi muito positivo a reunião que ela pediu e que serviu de alerta para todos aqueles anciãos, já que muitos deles, ou a maior parte, desconheciam do assunto. Foi prometido à irmã Sílvia de que iriam ser tomadas atitudes em relação a toda aquela situação que se estava a passar com a família do encarregado abusador. Foi prometido em nome do Senhor Jesus. Foi orado para finalizar a reunião e tudo foi feito em nome do Senhor Jesus. Que homens mentirosos que utilizam o nome de Jesus, um nome tão sagrado, tão puro, tão imaculado, e que usam para manipular, para enganar aqueles que verdadeiramente serviam a Deus na congregação. Pois bem, a irmã Sílvia saiu dessa reunião com algum otimismo, mas só iria acreditar no dia em que visse que iriam ser tomadas atitudes. Pois bem, até ao dia de hoje nada foi feito. Como também não foi feito a ata dessa reunião. Mas foi prometido. Foi dito que ia ser feita a ata. Aliás, estava lá o ancião que escreve as atas com a ajuda de outro ancião. Esse ancião que é de Lordelo do Ouro, e o outro ancião, que é de Ovar, esses dois anciãos estavam a escrever o assunto que estava a ser descrito naquela reunião. Só que, após a irmã Sílvia ter saído dessa reunião, chegaram à conclusão de que não iria haver ata. Mentirosos. Mentirosos. Perante isto, a irmã Sílvia interpelou por várias vezes o Ministério para saber por que razão é que ainda não foi feita a ata, visto que ela tinha pedido para lhe comunicarem e darem a ler a ata que foi feita daquela reunião. Pois bem, até ao dia de hoje em que eu estou aqui a fazer este vídeo, nunca foi feita essa ata dessa reunião, nem nada foi feito em relação àquela família, ter uma conversa com eles e dar um basta das atitudes menos próprias e menos agradáveis que estavam a ter na Igreja do Bom Jardim. E a congregação cristã em Portugal é dirigida por homens mentirosos, cobardes, malfeitores, assassinos de almas, visto que a irmã Sílvia deixou de congregar após isto, porque deixou de crer de que Deus possa se servir destes homens tão corruptos a nível espiritual e até em relação à palavra de homem que eles dizem ter. É que nem isso eles têm. Portanto, é assim que funciona na congregação cristã em Portugal. É assim que os líderes tomam as atitudes, é assim que os líderes agem perante as verdades, metendo a cabeça na areia e não querendo o óbvio, não querendo ver o óbvio.